Graça e paz, queridos irmãos. Mais uma vez, quero louvar o nome do Senhor, podermos compartilhar da sua palavra, podermos ter a sua palavra trazida ao nosso coração. Peço que você abra a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Quero mais uma vez ler a palavra de Deus com os irmãos e nós vamos, após a leitura, orar ao Senhor mais uma vez. Vamos orar pela família dessa semana. Vamos pedir que o Senhor abençoe e dê a sua graça a Gustavo e Kate durante toda essa semana também. Você vai estar orando pela família desses irmãos. Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 27. Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 27. Nós vamos até o versículo 33. Vamos ler a palavra de Deus. Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizeis os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, respondeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vamos mais uma vez fechar os olhos e nos colocarmos diante do Senhor. Amado Deus, estamos diante da Tua palavra e somos carentes do Teu próprio Espírito para nos dar ao nosso coração o temor, a clareza, Senhor, da Tua santidade, da santidade da Tua palavra. E por isso pedimos que, em nome de Jesus, Teu Espírito abra o nosso coração, nossos olhos, para compreendermos as verdades tão profundas, Senhor, da Tua palavra a cada um de nós, e nos ajuda a aplicar a Tua palavra ao nosso coração. Que o Teu Espírito mesmo faça ela encontrar, Pai, em nós terreno, solo fértil, bom, para que ela possa crescer e nos tomar por inteiro. Em nome, por amor de Jesus, clamamos por Gustavo e Kate, que o Senhor estenda a sua boa mão sobre esses irmãos, sobre sua casa, que em nome de Jesus a tua graça os assista todos os dias, que o Senhor dê clareza aos seus olhos, para que eles enxerguem a direção do Senhor, a vontade do Senhor na vida deles, a cada dia, a cada passo. Em nome, por amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor.
Queridos irmãos, eu queria voltar com você para entendermos um pouco mais esse Evangelho de Marcos. E antes de entrarmos propriamente nesse texto que nós lemos. Se você voltar ao capítulo 1, peço que você volte algumas páginas de sua Bíblia, que você mantenha os olhos no texto. Nós temos 4 evangelhos, e desses 4 evangelhos, Marcos é o primeiro. Todos os outros evangelhos tiveram o evangelho de Marcos como um texto base, um texto que estrutura a narrativa de todos esses evangelhos. Então, evangelho de Mateus, evangelho de Lucas, evangelho de João, eles seguem essa estrutura do evangelho de Marcos, embora o evangelho de João não seja tido como um evangelho sinótico, por causa muito mais da maneira como João aborda, a gente poderia entender que esses 3 evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus, eles são evangelhos que narram essa perspectiva do reino de Deus e a instauração do reino de Deus de forma a narrar os acontecimentos externos, a focar naquilo que é externo do reino de Deus. E não pense nisso como uma valoração do que é externo e do que é interior. Que muitas vezes a gente tem a tendência em tratar as coisas que são externas como coisas menores. Esses 3 evangelhos sinóticos estão tratando dessas realidades externas, daquilo que o Filho de Deus está revelando e o reino de Deus sendo implantado no mundo. O evangelho de João, e espero agora no mês de dezembro poder também pensar sobre algumas porções do evangelho de João também com os irmãos, aborda ou narra todos esses acontecimentos de uma perspectiva mais interna. O evangelho de João trata mais sobre aquilo que Jesus estava pensando, tendo Jesus entendido e compreendido, sabendo Jesus que Deus o havia entregue todas as coisas. Essas afirmações sobre aquilo que o Senhor Jesus estava compreendendo, reagindo, sentindo, que ele sabia, são afirmações que estão mais presentes no Evangelho de João. Por isso, alguns estudiosos tratam exatamente como que a perspectiva da abordagem de João sendo uma perspectiva mais interna, daquilo que é do coração do Senhor Jesus, enquanto que os outros evangelhos tratam dessas verdades mais externas. Mas eu quero pensar aqui então sobre o evangelho de Marcos, antes de entrarmos no nosso texto. O evangelho de Marcos, eu disse que é o primeiro desses evangelhos, e que os evangelhos então têm o evangelho de Marcos como a estrutura que eles se baseiam para desenvolver toda a narrativa. Qual seria, então, o livro base, a estrutura básica que Marcos usa para fazer a narrativa do seu evangelho? Observe, o autor do texto, que é o Senhor acima de todas as coisas, usa os seus servos para redigir o texto. Então, há aqui uma intenção no narrador. Aquele que narra tem uma intenção e tem um ponto de partida. Observe como o Evangelho de Marcos inicia com o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é muito mais sucinto, mas, ao mesmo tempo, ele dá todos os indícios, no decorrer da sua narrativa, de que a estrutura que ele monta está firmada e baseada no profeta Isaías. Então, logo de cara, versículo 2, você vê Marcos dizendo, conforme está escrito na profecia de Isaías. E então, ele cita tanto Malaquias, como depois, literalmente,
ele cita o texto do profeta Isaías, que é o texto do capítulo 40 de Isaías. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E então, como o profeta Isaías é o texto base para que Marcos desenvolva o seu evangelho, Marcos então já inicia de cara fazendo a descrição de João Batista, o último dos profetas. Então, a profecia que apontava para João Batista, a partir do profeta Isaías, Marcos está dizendo, ela agora está se cumprindo. Apareceu João Batista no deserto. Isaías prometeu há 700 anos atrás, e então João Batista veio. João Batista chegou no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. E esse mesmo profeta é então aquele que Marcos também, e mais uma vez, ele volta e faz a referência a Isaías, agora no batismo de Jesus, versículo 9, naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Aqui, mais uma vez, a profecia de Isaías está se cumprindo. Mais uma vez, Isaías 64, há essa profecia, no versículo 1. E então, esse céu que se rasga, que se fende, e o Espírito de Deus, como em forma de pomba, que desce sobre Jesus Cristo. E aí, então, a própria voz dos céus que desce e diz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Mateus diz como em ti eu tenho todo o meu prazer. Toda a plenitude do prazer, da alegria de Deus está exatamente no seu Filho. Então observe, caminhando pelas páginas de Marcos, óbvio que nós não podemos pontuar aqui hoje tantas referências. Se pularmos para o capítulo 4, versículo 12, mais uma vez, Isaías é citado por Marcos para que vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Isaías capítulo 6 passa a ser extremamente repetido. Esse é o capítulo mais citado por Marcos, que Marcos mais faz referência, é o capítulo 6, e nas partes finais do Evangelho, Marcos capítulo 62 é que passa a ser mais usado também como referência e para a estruturação do Evangelho de Marcos. Volte então para o texto em que nós lemos e queremos pensar. No contexto mais imediato agora do texto que lemos, nós temos alguns acontecimentos que embasam aqui essa pergunta que Jesus faz para os seus discípulos. Eles precedem essa pergunta e levam então Jesus a trazer esse questionamento aos seus discípulos. Se você observar capítulo 8, Jesus faz a segunda multiplicação dos pães, e perceba, a organização da narrativa tem como base o profeta Isaías, o texto de Isaías. A estrutura da narrativa tem o texto de Isaías como aquilo que estrutura, então, a maneira como Marcos organiza os acontecimentos.
Então Marcos está mostrando aqui para nós que o Senhor Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães novamente, pela segunda vez. Os discípulos estavam lá. Após a multiplicação, há aqui um grupo de fariseus que puseram-se a discutir com ele, versículo 11. Eles põem-se a discutir com Jesus e tentando, pediram-lhe um sinal. Então, observe, Marcos está organizando sua narrativa, mostrando que Jesus está caminhando com seus discípulos, está instruindo os seus discípulos, está discipulando os seus discípulos. Essa é a segunda ênfase que Isaías dá no seu texto. A primeira ênfase que Isaías traz a respeito de Jesus é que Jesus é o guerreiro, o forte guerreiro. É aquele que luta pelo povo de Deus. Então, a palavra guerreiro, inclusive, é traduzida para o português mais como valente. E Jesus é o valente. Isaías se refere ao próprio Deus Pai como sendo aquele valente que guerreia pelo seu povo. E Marcos trata exatamente a Jesus Cristo como esse homem valente, como o valente que amarra, então, o inimigo, e cita mais uma vez Isaías quando trata no capítulo 3 sobre essa realidade de que Jesus expulsa os demônios, Jesus tem autoridade sobre os demônios, Jesus tem autoridade sobre a natureza, Jesus tem autoridade sobre a sociedade, sobre todas as coisas, sejam visíveis e invisíveis. Marcos vem desenvolvendo exatamente isso que o profeta Isaías já havia apontado. Agora, a segunda ênfase de Isaías é Cristo restaurando Israel. O ministério de Jesus Cristo sendo aquele ministério que vem restaurar o seu povo, restaurar o povo dele, para que esse povo seja luz para os gentios. Então, observe, Marcos segue então exatamente essa estrutura. E agora aqui que Jesus fez a segunda multiplicação dos pães, os fariseus questionam Jesus e pedem a Jesus um sinal. Jesus arranca, Marcos diz que ele arranca do seu íntimo, do íntimo do seu espírito, um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Versículo 16, os discípulos ainda com Jesus, acontece que eles, embarcando para o barco, no barco para o outro lado da margem do lago, eles percebem que não levaram pães, não levaram comida. Mais uma vez não levaram comida. E aí, versículo 15, Jesus preveniu Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não consideraste, nem compreendeste? Tendes o coração endurecido? E mais uma vez, agora o profeta Isaías é citado: tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis, não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam-lhes: 12. E quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam: 7. Ao que Jesus lhe disse: não compreendeis ainda?
o evangelho está sendo estruturado de uma forma que Marcos está mostrando como Jesus estava discipulando os seus discípulos. Aqueles 12 discípulos que representavam exatamente as 12 tribos de Israel, que representavam então todo o povo de Deus. Esses 12 discípulos, então, recebem agora uma aula, uma instrução prática de Jesus Cristo. E Jesus, então, encontra, quando eles chegam em Betsaida, um cego. E Marcos relata dizendo que Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, porque trouxeram o cego a ele e rogaram a Jesus que tocassem aquele cego para que ele fosse curado. Observe, esse ministério que Jesus estava agora restaurando ao povo de Deus, aquilo que havia se perdido e que o povo de Deus tinha recebido de Deus, mas que não conseguiu cumprir conforme o Senhor tinha dado como mandato, né, cultural, social, espiritual ao seu povo. Perdão. Jesus estava restaurando isso. E por causa dessa realidade que estava se desenvolvendo e se apresentando, as pessoas agora traziam doentes, endemoniados, para que o Senhor Jesus os tocasse e eles fossem curados. Fizeram isso aqui. Jesus toma o cego pela mão, leva-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, versículo 23, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Veja, para nossa surpresa ou sua surpresa, o cego, Marcos diz que, recobrando a vista, respondeu-lhe: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Esse homem não estava vendo direito. Está vendo direito, Tia Cris? Depois dessa cirurgia, Jesus volta então novamente e lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Observe, quando ele vê então homens andando como árvores, o que acontece é ele não está vendo tudo de forma clara e de forma perfeita. Depois do segundo ato que Jesus realiza, é que ele passa a ver de forma perfeita. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Só depois disso é que Jesus então pergunta aos seus discípulos: que dizem os homens por aí que eu sou? A resposta que Pedro dá, Mateus esclarece ela de melhor forma, dizendo que Pedro anuncia que Jesus é o Filho, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então a resposta que Jesus dá é que não foi carne nem sangue que te revelaram, mas foi o próprio Espírito de Deus que deu aquele entendimento aos seus discípulos, a Pedro naquele momento. Depois, aquilo que Marcos também narra, Mateus também narra e explica. Mas eu quero pensar aqui com você nas seguintes coisas para o nosso coração. Há uma realidade que está sendo anunciada aqui no Evangelho de Marcos, que é: Jesus veio restaurar aquilo que Deus entregou para os homens, para a humanidade. E a humanidade caiu, a humanidade desviou-se. Que o Senhor continuou a fazer essa restauração através de Israel, mas que Israel também caiu e também desviou-se. E o ministério de Jesus Cristo aqui nesse mundo é que ele primeiro veio restaurar o seu povo, o povo que Deus escolheu, para que, ou com a finalidade,
que esse povo pudesse anunciar o próprio Senhor Jesus para o mundo. Não há em nenhum dos evangelhos um ministério de Jesus Cristo para os gentios. Em todos os evangelhos, o que Jesus está desenvolvendo em seu ministério é um ministério para Israel. É para restaurar o povo que Deus escolheu para serem os seus sacerdotes na terra. Então, a segunda parte do Evangelho de Marcos, que nós estamos pegando ela aqui agora, a ênfase recai estritamente para esse ministério de discipulado que o Senhor Jesus está desenvolvendo com os seus discípulos. Fica mais claro que os acontecimentos são acontecimentos que Jesus está utilizando para tratar e abrir a visão, os olhos dos seus discípulos, o coração dos seus discípulos, para que eles possam entender. Por isso a pergunta é: vocês têm olhos e não vedes? Vocês não entendem? Não entendem ainda? Veja, os fariseus não estarem entendendo, os demais não estarem entendendo, é compreensível. Mas vocês estão andando comigo. Vocês estão vendo o meu ministério. E por isso, então, o acontecimento aqui com o cego sendo feito em 2 vezes. O milagre parcelado. Jesus abre os olhos dele e depois de uma segunda vez faz ele enxergar plenamente. E só quando ele parte desse acontecimento é que ele faz a pergunta aos discípulos. A resposta de Pedro agora vem de forma plena sobre quem Jesus de fato é. Os homens estão dizendo por aí que o Senhor é um profeta, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, outros João Batista. Mas vós, quem dizeis que eu sou? E então, a instrução, a iluminação do Espírito Santo de Deus para, de fato, afirmar: tu és o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo. Discipulando os seus, é que então Marcos diz: só após isso, só após esse entendimento claro de quem é Jesus Cristo, é que então Jesus começa a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse morto, rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Só após essa revelação clara de que ele era o Filho de Deus, o Cristo, é que então ele começa a explicar como é que o seu ministério se desenvolveria até o fim, para a glória de Deus, para cumprir o que estava escrito, e chamando os seus discípulos também para viverem da mesma forma. Observe como então Marcos nos relata. Versículo 32. E isto ele expunha claramente. Todas as profecias já apontavam de que o ministério do Messias finalizaria dessa forma. Todas as profecias já apontavam de que a vida do Filho de Deus seria vivida de tal forma e chegaria a tal fim. Mas só agora é que ele está expondo isso aos seus discípulos de forma clara. A mesma coisa que ele tratou com os cegos, com o cego, para fazer com que os discípulos entendessem que esse caminho da revelação de Deus é um caminho que está sendo trazido parceladamente aos seus discípulos. Agora, Jesus estava na segunda parte.
Jesus já tinha aberto os olhos deles, eles eram totalmente cegos, mas eles já estavam começando a ver. Eles viram quantos milagres, quanto poder. A mesma palavra que Marcos usa para dizer que Jesus repreendeu as ondas quando eles estavam no mar, a ponto de afundar, e as ondas, o vento, toda a natureza obedeceram a Cristo, é a mesma palavra que Marcos usa para dizer que Jesus repreendia os demônios. O mesmo poder que Jesus tem sobre a natureza é o poder que ele tem sobre todas as coisas que são espirituais, sobre absolutamente tudo. Os discípulos já tinham visto isso, mas somente agora eles estavam entendendo quem era de fato o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus e ele tinha um ministério a cumprir, uma profecia que havia sido dada, e ele cumpriria em obediência a essa profecia de forma cabal. Mas não apenas isso. Ele estava restaurando o seu povo para que o seu povo, assim como as profecias, também pudessem viver de forma cabal como ele viveu. Então veja, ele começa, versículo 32, ele expunha claramente essa verdade. E então a reação dos seus discípulos, ainda que entendendo esta revelação, ainda que compreendendo que ele é o próprio Filho de Deus, encarnado, ele está aqui no mundo, ele é poderoso, ele pode controlar todas as coisas e toda a existência. Mas ainda assim, Pedro então diz, Pedro é ousado, ou sem noção, mas ele chama Jesus à parte. Você consegue visualizar essa cena? Pedro chamando-o à parte. Jesus está lá com seus discípulos. São 13 homens ali. Isso contando com Jesus, tá? Os discípulos são 12. E aí Pedro chama... Não, Jesus, por favor. Chama à parte. E Marcos diz assim, começou a reprová-lo. Pedro reprova Jesus. Isso é o que eu e você fazemos. Ou você é muito ousado, ou perdeu a noção. Nós constantemente, quando ouvimos a proposta de vida que Jesus tem para ele mesmo, logo para os seus discípulos, o que fazemos? A gente fica insatisfeito. A gente quer reprovar Jesus. Não, Jesus. E então Jesus volta-se e fitando os seus discípulos. Percebeu? Pedro chamou para o canto. Jesus, não, vem para cá. Pedro reprovou ele no canto. Jesus trouxe de volta entre todos. Fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Irmãos, como disse, eu quero tratar esse mês sobre algumas porções e ainda quero caminhar até o capítulo 9 de Marcos com os irmãos. Mas eu quero hoje pensar apenas até aqui. Há uma plenitude que eu e você ainda precisamos buscar de conhecimento, de entendimento e de vida com o Senhor Jesus Cristo.
Eu não sei se os seus olhos já foram abertos um pouco, ou se você o enxerga como Cristo, Filho do Deus vivo. Mas ainda assim, há muito mais a que se caminhar. Quando nós observamos o início de Marcos, o profeta João Batista diz que Jesus batizaria os seus com o seu Espírito. Marcos estava batizando com água, mas vem aquele que vai batizar com o seu Espírito. O que o Evangelho faz é mostrar que Deus deu então da plenitude do seu Espírito ao seu próprio Filho. Então os céus se rasgam e o Espírito desce sobre Cristo Jesus. Veja, não há habitação do Espírito Santo nas pessoas, não. Ele vem ali, em Cristo Jesus. E é exatamente por isso que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, eu não vou poder enviar aquele que está em plenitude nele mesmo. Quando ele vai para o Pai, então, é que ele envia o seu Espírito para a sua igreja, o seu povo. Esse mesmo Espírito é a referência que Marcos faz no início do capítulo 9 agora. Quando diz assim, versículo 1, dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns aqui de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder, Jesus chama de reino de Deus. O Espírito Santo que foi derramado com poder sobre a sua igreja é que então inicia o reino de Deus de forma agora a cumprir as profecias do Antigo Testamento. O povo de Deus que foi restaurado agora é esse povo que vai aos gentios, que vai ao mundo anunciar a luz que brilha em meio às trevas. Há muito mais do Espírito de Deus que eu e você precisamos buscar em plenitude para que vivamos como o Senhor de fato quer que a gente viva. Se não o buscarmos, o que eu e você ficamos constantemente a fazer é tentar repreender Jesus, porque é sofrimento demais. Porque ele nos chama para sofrer. Observe o versículo 34 do capítulo 8. Depois de Jesus repreender a Pedro, ele então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo: eu vim a esse mundo para me entregar a Deus Pai e cumprir a sua vontade. Você quer vir após mim? Quer me seguir? Então o caminho é esse. Se você almejar, se o seu coração ainda está apegado, se o seu coração ainda está preso às coisas desse mundo, aos anseios desse mundo, aos valores desse mundo, a tudo o que esse mundo faz você querer, desejar, buscar, ter como alvo de vida, se ainda há ansiedade, se ainda há uma busca, se ainda há todo um empenho para fazer a sua própria vida melhor neste mundo, a pergunta que Jesus faz é: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Por quê? Porque o Senhor Jesus já nos deu do seu Espírito. O reino de Deus chegou. Eu e você precisamos ter clareza no nosso dia a dia
É este reino que tenho vivido, é pelo Espírito de Deus que tenho vivido, é pela vontade de Deus que tenho vivido, ou o meu coração ainda está atrelado, apegado a este mundo. Eu sofro por esse mundo, eu luto, eu acordo, eu durmo, eu trabalho, tudo por este mundo. Ou eu já tenho tido evidências claras de que eu tenho vivido pelo reino de Deus, pelo Espírito de Deus. Há dois caminhos, querido. E eu e você precisamos ter convicções mais profundas quanto à relação que temos com o nosso Pai. Se há dúvidas, eu clamo a você em nome de Jesus. Curve o seu coração. Busque a Deus com empenho para que Ele mesmo transforme o seu coração. Suas afeições, seus afetos, seus sonhos, desejos, suas buscas mais intensas, para que de fato você viva para a glória dele e deleitando-se somente nele, não nas coisas desse mundo. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus, tua palavra nos conduz a Cristo. Tua palavra nos conduz à comunhão com teu Filho. Nos revela o teu próprio Filho. Deus amado, acalma as tempestades do nosso coração. Repreende as tempestades do nosso ser. Deus amado, repreende aquelas coisas que o nosso coração cogita. Repreende quando o próprio diabo nos incita a buscar aquilo que nós queremos, aquilo que nós achávamos que deveria ser. Jesus, repreende quando o nosso coração, de todas as formas, quer evitar o sofrimento, quer evitar a dureza e as agruras da vida, quando o nosso coração quer o comodismo, a comodidade, quando o nosso coração se cansa de servir. Cristo, nós clamamos, repreende. Porque o Senhor veio a esse mundo. Porque o Senhor nos resgatou. Por que estamos nesse mundo? Ajuda-nos, Pai, a termos essas respostas cada dia mais claras em nosso coração, nos fazendo viver pelo Teu Espírito. Em nome, por amor de Jesus. Dá-nos a graça e nos fortalece a fé, agora que vamos participar da Tua mesa, da Tua comunhão. Fortalece a Tua igreja. Aviva a Tua igreja por Tua palavra, pela oração, pelos sacramentos. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.